Amém? Coisa boa, né? Mas estou feliz. Muito feliz, porque Deus é bom. O que eu pedi para vocês abrir mesmo? Como é que é? Não foi Lucas, não? Então vamos para Mateus 18 mesmo. Então tá bom. Foi Marcos, não? Por que não pode ser Marcos? Só vai até 16, irmão. Aleluia. Uma vez eu vi uma pessoa dar uma palavra aí, ó. Abre lá, nem lembro mais, do livro tal, no capítulo tal. Só que esse capítulo não existia, para botar 10 capítulos antes. Ô, irmão, Deus não deu essa palavra aí, não. Verso 23, vamos lá? Vocês veem como é que é quando a gente está feliz, né? Ser feliz é bom demais. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Diga para alguém perto de você, diga: no reino de Deus, a prestação de contas é levada a sério. Diga lá, não tem 3% que vai para um lado, 10% que vai para o outro. Lá a diretoria é séria. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que as dívidas fossem pagas. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus servos que devia 100 dinheiros. E lançando a mão dele, sufocava, agarrou ele pelo pescoço, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que aconteceu. E então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu de igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão e as suas ofensas. Diga comigo: eu preciso aprender a viver no reino. Um dos grandes problemas que acredito a gente passa é se adaptar à cultura. Sim ou não? Brinquei agora com o Johnny. Ele veio da Colômbia. Tem quantos anos veio da Colômbia? 3 anos. 3 anos ele veio da Colômbia para o Brasil. E chegando aqui ele teve que fazer o quê? Se adaptar à cultura. Coisa que era certo lá, não é muito certo aqui. Coisa que a gente acha certo aqui, não é muito certo lá. Coisa aceitável lá, não é aceitável aqui não é aceitável lá. Há uma diferença do quê? Cultura. Hoje em dia, quando a pessoa troca de empresa, o problema não é a função que ela desempenha muitas vezes. Ela se adaptar à cultura da empresa que ela entrou. Por exemplo, o Alessandro dá aula numa faculdade, na UMEC aqui. Quantos anos você está na UMEC já? Desde que nasceu, eu acho, né?
Desde 99 você está na UMEC. Então isso vai nos levar a 15 anos lá na UMEC. Já nasceu lá dentro, não sei o que aconteceu com você. Ele dá aula lá na UMEC. Se ele muda da UMEC para uma outra faculdade, seja ela qual for, vai mudar as fórmulas que ele põe lá na lousa para ensinar matemática para os alunos, lá os cálculos, vai mudar? O cálculo não muda. Qual que vai ser a dificuldade dele? Se adaptar à cultura da nova empresa, do novo empregador. Isso é uma dificuldade até no mundo corporativo hoje, a adaptação à cultura, né? Você trabalha na área de compras, né? Na área de logística, quando você vai para... é a mesma coisa. Se a função é a mesma, o problema é a cultura, é a maneira como se enxerga e como se desempenha, como se comporta. É assim ou não é? É ou não é, pessoal? Quem está acompanhando o que eu quero dizer? E o que Jesus vem numa série de mensagens é dizendo que, olha, eu vou explicar para vocês a cultura do reino. Qual é o contexto que nós estamos vendo aqui nesse momento que nós lemos? Um homem devia muito dinheiro. Se deve muito dinheiro, tem que pagar. E como é que paga? Vê o que tem, soma tudo que tem. Deu para pagar? Não deu para pagar. Então vende a família como escravo para pagar. Ou seja, o resto da vida vão trabalhar para pagar a dívida. E aí o que levantou e pagou a conta. É assim que funcionava. E aí ele vem e fala assim, olha, o reino de Deus, ele é assim. Lá tem acerto de conta. Diga para quem está perto de você, no reino de Deus tem acerto de conta. Quem está me entendendo? No reino de Deus tem acerto de conta. E o rei chama um homem e ele devia 10 mil dinheiros. 10 mil talentos. 10 mil talentos é dinheiro para valer. Mas é muito, gente. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E ele vem e fala, está me devendo 10 mil talentos. Senhor, não tem. Soma tudo que ele tem, as terras, os gados, tudo que ele tem, a casa. Levanta tudo, tem? Não tem. Então vai pegar a esposa, vai pegar os filhos e vai todo mundo virar. Isso é figura do quê? Figura da lei, meu irmão. A lei é assim. Deus não desprezou a lei. A lei é assim. Está devendo, tem que. Pecou, vai pagar um preço. Pecou, vai pagar um preço. Mas esse homem sabe chegar no coração do rei. Sabe o quê? Sabe o quê? Chegar no coração do rei. E a Bíblia diz no verso 26, acompanha comigo. Então aquele servo prostrando-se reverenciava. Duas coisas que ele fazia: prostrar e reverenciar. Diga comigo, prostrar e reverenciar. Isso remete o quê? Reconhecimento de autoridade. Diga comigo, reconhecer a autoridade. Ei, você, para se livrar da condenação, precisa reconhecer que Jesus é o Senhor. Precisa reconhecer o quê? Que Jesus é o Senhor. Irmãos, o princípio para ser salvo qual é? Reconhecer Jesus como seu Senhor. Se não houver reconhecimento de que Cristo é nosso Senhor, nós não seremos salvos. A lei está valendo? Sim, ela está cobrando o pecado, ela está chamando pelos que devem diante do Senhor. Mas quando eu chego e eu reverencio, eu me prostro, eu me rendo, eu estou dizendo: Jesus, Rei, Tu és o meu Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que confessa Cristo Jesus como Senhor será salvo. Ele se prostra, ele reverencia, ele sabe como chegar ao coração. Então agora ele está vivendo um princípio maravilhoso do reino. Quando ele vai à presença do Senhor, uma porta de salvação se abre. Eu não sei aonde o diabo pegou você, mas adora a Deus, confessa Jesus como Senhor, põe Ele na frente da sua vida, e sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir uma porta de escape para você.
Agora olha o texto, ele clama agora ao seu Senhor, ele diz: ser generoso para comigo. Aqui entra a graça de Deus. A graça de Deus é dar o que a gente não merece, é dar o que a gente não tem direito. Seja generoso para comigo. Irmãos, é assim que vive uma vida evangélica maravilhosa. Você quer ver uma vida evangélica maravilhosa? Quem quer viver? Quem quer viver? E tem muita vida evangélica aí que não é maravilhosa não, mas nós vamos viver uma vida evangélica maravilhosa, sim ou não? Como é que é? Jesus, tu és o meu Senhor, o meu Rei. Se rendeu. E depois clama pela graça. Senhor, seja generoso para com a minha vida. Abençoe a minha vida. Irmãos, é isso, confessa Ele como Senhor e clama a bondade dEle sobre a vida. Ao que o Senhor, ouvindo isso, o texto diz no verso de número 27, que o Senhor foi movido de compaixão. Foi movido de... A palavra compaixão é uma palavra poderosa e especial. O que quer dizer compaixão? A palavra compaixão, paixão, dor, com ao lado. Ou seja, eu me coloco alinhado com a sua dor. Mais ou menos isso. Vamos fazer aqui uma tradução episcopal. O que é isso? É a tradução do bispão. Como eu traduzo compaixão? Compaixão é eu me alinhar com a sua dor. Paixão é dor, com, ao lado, paralelo. Consolador, aquele que caminha ao lado, paralelo. Então quando eu tenho compaixão, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou me alinhando com a sua dor. O que o Senhor fez? E isso é um atributo de Jesus. Há um princípio da teologia, que é Jesus. Quando você estuda cristologia, o que é cristologia? Estou falando bonito hoje, não estou bacana? Não estou? Legal demais. Cristologia é a matéria da teologia que estuda Jesus. E dentro da cristologia você vai estudar dois princípios fundamentais: Jesus 100% Deus e Jesus 100% homem. E o extraordinário desse Jesus 100% Deus é que ele tem todo o poder de Deus, mas ele conhece toda a dor humana. E só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, falava em língua, eu dava uma rajada de glória aí. Sabe por quê? Porque só Jesus pode fazer isso aqui, ó. Eu tenho todo o poder de Deus e eu tenho toda a compreensão da dor humana. E isso permite ele ter compaixão. Ele se alinha com a nossa dor. Você não entendeu ainda quem é o Jesus que você serve. Jesus, eu vou explicar de novo, vamos lá. O pessoal dali da fileira de trás pediu para explicar de novo. Jesus é... Vocês estão risados, vocês são bobos, gente. Jesus é 100% Deus, tem todo o poder de Deus. Mas o que ele faz? É distante. Ele desce como homem, vive todas as dores de um ser humano. Então ele ganha a compreensão, ele sabe o que é dor. Por isso a Bíblia chama Jesus de homem de dores. Ele é um Deus de glória, mas é um homem de dores. Jesus desce até o nível do homem mais fracassado e derrotado da terra. Jesus vai até o tipo de morte mais humilhante, sofrida e destrutiva. Aonde Jesus foi por você? E por que ele foi a isso? Por que é a loucura? Só para poder manifestar compaixão. Ele tem todo o poder de Deus, mas ele se alinhou com a sua dor. Então ele está paralelo com a sua dor. Qual foi a sua dor? A dor de ser traído? Jesus foi traído também. Qual foi a sua dor? A dor de perder alguém? Jesus perdeu pessoas também. Qual foi a sua dor? A dor de passar fome? Jesus já passou fome também. Qual a sua dor? A dor de ser rejeitado? Jesus já foi rejeitado também. Qual a sua dor? A dor de se decepcionar? Jesus foi decepcionado também. Qual é a sua dor, querido? Sabe o que Jesus fez? Ele desceu até o ponto mais profundo do homem para dizer: eu estou alinhado com a sua dor. É isso que nos dá esperança esta manhã. Jesus alinhou-se com a nossa dor. Ai. Escuta aqui. Por que o evangelho é loucura? Pergunta para quem está. Por que o evangelho é loucura? Olha só por que o evangelho é uma loucura. Porque os deuses da humanidade, o que eu disse?
Quem são os deuses da humanidade? Os deuses da humanidade eram Apolo, o deus da guerra. Os deuses da humanidade eram deuses, era Zeus, o deus dos deuses, era Netuno, o deus dos mares. Eram deuses poderosos. E o Deus dos cristãos? Está escrito em João 11:35. Jesus, menor versículo da Bíblia, se você não decorou esse, está roubado, hein? É o mais fácil. Jesus, como pode? Deus chorando. E por que Jesus chorou? Quem lembra que está em João 11? Hã? Mas por que ele chorou por causa da morte de Lázaro, se ele tinha poder para ressuscitar o Lázaro? Hã? Por que ele estava chorando se ele ia ressuscitar? Hã? Porque ele se alinhou com a dor de Marta e Maria. Ele não chorou por causa da morte, porque a morte estava prestes a ser derrotada. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Por que Jesus chorou? É o menor versículo da Bíblia, mas é a maior lição dessa manhã. Jesus chorou porque ele alinhou com a dor de Marta e Maria. Segura na mão de alguém perto de você, olha nos olhos dessa pessoa, e não é possível que você não conseguiu captar o amor de Deus pela sua vida. Diga para ela assim: Jesus já se alinhou com cada uma das suas dores. Eu amo esse Jesus. Cada uma das suas dores. Cada uma das suas dores. Então, quando eu clamo Ele, apelo a Ele, Ele está junto ao trono do Pai e Ele manifesta compaixão. Ele vai falar: ô Pai, eu passei o que ele está passando lá e eu já senti, Pai. Resultado da manifestação da compaixão. Ô, meu filho, quanto você deve mesmo? 10.000 talentos. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Ô, contador, limpa o nome dele aí. Limpa o nome dele aí. Ô, zera a conta dele aí. Não. Não, eu vou. Não. Filho, vai ser feliz. Ei, olha para alguém perto de você e diga assim: ó, sabe os teus pecados? As tuas falhas? A tua dívida? Se Jesus é teu Senhor, se você clamou a compaixão dele, a conta foi zerada. Estende a mão para ele e fala assim: vai ser feliz. Diga para a pessoa que está só: essa é a parte fácil. Porque no reino tem duas coisas. Quando eu falo aqui na igreja, tem gente que se escandaliza. Tem uma frase que eu digo aqui na igreja, que já quiseram me crucificar. Mas quem tinha que morrer na cruz já morreu, gente, fica tranquilo. Que eu falo assim, ó. Que o irmão fala assim, ó, e dá um tom espiritual. Você sabe que quando a pessoa quer fazer uma frase espiritual, ela dá até um tom diferente. Você já viu gente falando frase espiritual? Ele dá um tom diferente, não dá? Ele fala normal assim, mas quando ele vai falar alguma coisa que ele julga ser mais espiritual, ele dá até um tom diferente. Quem já notou isso aí? Que tem gente que tem um tom diferente para falar algumas coisas. Tem gente que dá medo. Outro dia eu estava com a Érica no lugar, e aí o cara falando com a gente normal, falando normal. Aí de repente ele veio para o púlpito. Quando ele começou a falar, ele mudou. Eu falei: Érica, o que será que baixou nele aí? Coisa diferente. Ele era uma pessoa que agora está diferente ali. E às vezes o irmão fala assim: não, mas o que mais me preocupa é com a minha salvação. E eu digo assim, ó, o
que menos me preocupa é a minha salvação. Bispo, como o senhor não está preocupado com a salvação? Eu falei, porque é a única coisa que não depende nada de mim. O resto é que me preocupa, porque depende de mim. O que menos me preocupa no reino é com a minha salvação, porque essa Jesus resolveu no seu amor, bondade, compaixão, por misericórdia. Por mais que eu tentasse fazer lá, eu não chegava. Eu só vou por causa da graça e da misericórdia de Deus. E aqui que vem o problema, por quê? Porque agora que ele foi perdoado, agora que ele foi lavado, agora que a compaixão de Deus alcançou ele, o que acontece? Ele precisa viver no reino de Deus. Jesus é o rei dele, então agora ele vive no reino de Deus. E aí ele sai perdoado, justificado. Imagina a festa, aleluia, glória a Deus, oh Pai! Mas até que ele encontra uma pessoa que devia para ele 100 dinheiros. A Bíblia diz que ele agarrou o pescoço, estava sufocando. Voou no pescoço. Paga o que você me deve. Não, misericórdia, tem compaixão de mim, eu não consigo pagar. Paga o que você me deve. Ser generoso para comigo. Parece até que eram as mesmas palavras. Se você olhar o texto, é as mesmas. As mesmas. Tem compaixão, tem misericórdia, tudo eu vou pagar. Ser generoso para comigo. As mesmas palavras. Não quero saber. Vai para a cadeia. Você e a sua família, até que vocês me paguem o que estão me devendo. Esse homem entrou no reino de Deus, pela graça e pela misericórdia, mas não aprendeu como se vive no reino de Deus. A gente entra pela graça e mas a gente precisa aprender como vive. Olha o capítulo de número 18, vamos voltar para o começo. Esse homem perdeu algumas coisas. Esse homem perdeu algumas coisas e a gente vai tentar pontuar elas em minutos aqui. Capítulo 18, verso número 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus. Estavam? Diga, a atitude era boa. Era boa ou não era? Diga comigo, atitude boa. Só que olha o que eles chegaram. Quem é o maior no reino do céu? A atitude era boa. Foi aos pés de Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor. Mas o coração ainda estava corrompido. Não aprenderam como é que as coisas funcionam no reino. Não aprenderam como as coisas funcionam no reino. Jesus chamou eles e ele disse assim no verso 3: em verdade vos digo que se não se converterdes e não vos fizeres como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo assim: olha, vocês precisam aprender a viver no reino. E a primeira coisa que no reino acontece, olha só o que Deus está falando. Você recebe Jesus, mas você precisa passar por uma conversão. Reconhecer que Jesus é o Senhor é um passo, mas converter é outro. Ou pensei que era tudo a mesma coisa, e esse é o grande problema da igreja. Você acha que aceitar Jesus é se converter. Não, aceitar Jesus é uma coisa, converter é outra. Posso explicar? Ninguém quer ir embora agora não? Mas pastor, eu já estou há 30 anos na igreja, eu aprendi que quando a gente... a Bíblia, irmão. Uma coisa é aceitar Jesus e outra é se converter. Porque aceitar é o que eu entendo. Converter é o que eu faço.
Eu queria um amém melhor, mas eu vou aceitar isso aí. Você vem à igreja, ouve a palavra e diz assim: ô, Jesus é o Senhor, morreu por mim, aceitei. Mas será que já te faz um convertido? O que é um convertido? O que é a palavra conversão? Quem tem carteira, a carteira nacional de habilitação? Quem tem aí? Mas não tirou em Ferraz não, né? Aí o povo de Ferraz vai ficar bravo comigo. Ou você também. Ou a irmã está assim, ele tirou em Ferraz. Para! Olha para mim. Vamos lá. O que é uma conversão? Hã? Ó. Aí tem a placa lá, conversão. É quando você inverte o sentido. Conversão é a mudança de caminho. E o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo: vocês estão indo por um caminho, vocês nasceram e estão indo por um caminho onde vocês estão se perdendo. Então vocês fazem a conversão e volta a ser como menino, volta lá atrás, volta a ser como criança. Você tem que retornar para Deus. É isso que o Senhor está chamando você hoje. Reconheceu que Jesus é o Senhor? Então você se converte, muda a sua atitude. Levante a sua mão e diga: Senhor, me ensina a viver com mudança de atitude. Querido, Deus está falando conosco que não é o maior. Mas quem vai ser o maior? Você quer saber quem vai ser o maior? Vamos melhorar. Abre comigo agora sim, Marcos, lá no capítulo de número 9, só para a gente ler aqui. Marca com o dedinho aí, Mateus. Marcos 9. Quem achou, diga amém. Verso de número 34, acharam? Marcos 9, 34 diz assim: mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o... No reino de Deus a coisa é diferente. Vamos, 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E ele, assentando, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o derradeiro e servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tornando nos seus braços, disse-lhes, verso 37, todo mundo comigo, vamos ler? Está aí no telão, ó. Qualquer que receberam desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Amém. E aí no capítulo 18 de Mateus, Pedro vai fazer uma pergunta para Jesus. Porque eles estão como igreja agora, eles estão recebendo autoridade. Diga para quem está perto, você está recebendo autoridade. Olha que princípio de autoridade poderoso. Quem recebe alguém que é de Jesus, está recebendo o próprio Jesus. Quem recebe Jesus, está recebendo o próprio Pai. Olha o ciclo, que poderoso esse ciclo maravilhoso aqui. Que ciclo tremendo que o Senhor tem trazido para a minha vida e para a sua vida. Olha, se você recebe um pequenino meu, você recebe a mim. Se você recebe a mim, você recebe meu Pai. Vou tentar te explicar. Você vai sair daqui hoje entendendo. No capítulo 18, Jesus vai mostrar que eles têm poder. Que os discípulos têm. Quem entra no reino de Deus recebe poder. Verso 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será o quê? Desligado no céu. Deixa eu interpretar aqui a Bíblia para você, porque as pessoas usam esse versículo de maneira errada, tá? Ligar e desligar
Você já viu gente com você e fala assim, tá ligado? Já viu ou não já viu? Ligar é amarrar. O que eu disse? Ligar é... A pessoa pensa que ligar é igual uma chave. Tá ligado, liguei a chave. Não. Quando diz tudo que você ligar, você está amarrando. O que ele está querendo dizer? Que vocês podem estar amarrando. Mas em que contexto ele está dizendo que a gente pode estar amarrando? Ligar é como algemar, prender. Ligar é amarrar, prender. Mas bispo, eu achei que ligado é ligou aí, está ligado à vitória. Está amarrado lá? Ai, bispo, o que eu estou falando? Deixa eu te falar um negócio aqui, ó, fica tranquilo, porque Deus não é ignorante não, Ele é Pai. Amém? Ele sabe que às vezes você troca umas palavras porque você não sabe. E ele fala assim, meu filho, eu entendi o que você quis dizer, vou te abençoar. Amém? A Mariana, acho que tinha uns 2 aninhos, 1 ano e meio, 2. Ela falava, em vez de falar, estou me perfumando, ela falava, estou me aproximando. Mas eu já sabia. Estou me aproximando, pai, estou me aproximando. Não, filho, é perfumando, mas eu entendi. Escuta, em que contexto nós estamos dizendo isso? Volta para o verso 15. Tem que ler a Bíblia com inteligência, vamos lá? Ora, se o teu irmão pecar contra ti, o que está dizendo o quê? Ora, se o teu irmão pecar contra, então é um contexto em que alguém está falhando comigo. Aí ele diz assim lá no verso 18, então ele está falando aqui assim, ó, quando alguém errar com você, tudo que você amarrar aí na terra, ligar, prender aí na terra, vai estar preso no céu. Mas tudo que você desligar aí na terra, vai estar desligado no céu. Não, meu nó está bonito, o seu está mais feio. Tira o seu. O meu está mais da hora, fala a verdade. Tá ou não tá? Hã? Ah, essa foi só a mulher que fez, então deixa quieto. Falar de assunto. Falhou comigo, falei com... Abre mais a câmera aí. Falou comigo, falei com ele. Se o seu irmão pecar contra... E aí eu fico, não, o cara vacilou comigo. E ele com o dedão de lá para mim. Só que aí nós estamos aqui, o que acontece? Amarrando. E aí, esse é que é o problema de não perdoar, gente. Esse que é o problema de não perdoar. O que você está fazendo? Eu me amarrei. Esse é o problema de não perdoar. Você acorda com fulano, você dorme com fulano, você está com... Vocês estão? E lá no céu, vocês dois estão presos. Estão o quê? Preso. Eu vou contar um segredo, posso? A melhor maneira de você se livrar de alguém é perdoar. A melhor maneira de você se livrar de alguém é perdoar. Então tudo que você ligar na terra, então eu estou ligando aqui com ele. O que está acontecendo lá no céu? Estou ficando amarrado. Estou ficando preso, porque eu liguei. Mas sabe o que a Bíblia diz? Também no texto? Tudo que eu desli, na terra também vai ser desligado no... E aí a gente fica aqui, ó, se prendendo. Aí nós estamos livres. Se estamos livres, podemos ir para o próximo passo, sim ou não? Qual que é o próximo passo? Vem cá comigo. Qual que é o nosso próximo passo? Vamos ler junto aqui? Vamos lá, 19? Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem,
isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Ó, estamos aqui os dois. O que aconteceu com a gente? Nós estamos lá no céu, nós estamos bloqueados. No Serasa do céu, negativados. Somos dois caras que estamos com o nome sujo lá na praça. Está ligado, está preso. Ainda não acreditou? Como é que Jesus te ensinou a orar? Ensina-nos. Como é que é lá? Perdoa a nossa... Como é que não? Não entendi. Perdoa. Assim... Ai, o perdão está limitado ao perdão que eu libero. Quando eu não libero perdão, eu estou negativado no céu. Aí no texto, não sou eu que estou dizendo, me olha com essa cara. Está aí. Então se eu liguei, eu me prendi. Mas se eu desliguei, eu me liberei. Aí a Bíblia diz o que no verso seguinte? E aí se vocês dois se unirem a respeito de algo, o vosso Pai que está no céu vai responder a sua oração. Você está brigando por causa de 100 conto e Deus está dizendo, eu tenho 10 milhões para liberar. A gente precisa aprender a criar o ciclo da bênção. Amém? O que eu disse? O ciclo da bênção. Que cara é essa? Vou explicar para você, fica tranquilo. Vem comigo. Em mim aqui, corta para mim. E põe exclusivo aí na tela. Tudo bem, vem cá, preciso de um voluntário. Você volta aqui que você fez bem demais, você é meu parceiro. Glória a Deus. Ô Nilson, vem cá também. Glória a Deus. Deixa eu ver. Acho que... Deixa eu ver. Vem cá, colombiano. Vem cá. Venga, meu irmão. Você precisa criar um ciclo de bênção. A Bíblia diz o seguinte: quando eu recebo um pequenino, qual é o seu nome? Completo? Tiago Silva Pequeno. Tiago Silva Pequeno. Você nasceu para esse momento. Seu pai, quando olhou para você, falou: seu avô, você vai um dia estar na igreja e eles vão procurar um pequeno. Você nasceu para esse momento. Você pega o pequeno, com RG e tudo, está escrito pequeno lá. Você pega o pequeno, e aí, olha só, eu sou bom com pequeno. E a Bíblia diz que quando eu sou bom com pequeno, eu estou sendo bom com Jesus. Eu vou ficar de Jesus hoje. Viu? Sou seu amigo, cara. Eu sou bom com... Se eu for bom com pequeno, eu sou bom com Jesus. E se eu for bom com Jesus, eu estou sendo bom com o... Porque o pai diz assim, ó, quem recebe o meu pequeno, está cuidando bem de Jesus. Quem cuida bem de Jesus, está cuidando bem do próprio Pai. Poderoso isso, né? Então nós temos aqui o Nilson. O Nilson está devendo 10 milhões. Tá feia a coisa para o Nilson. Tá feia a coisa para o Nilson. Mas o Nilson vai diante do rei. Ele clama a misericórdia do rei. Ele pede a bondade do rei. E aí, meu irmão, o rei olha para ele e fala assim: viva feliz. Esse rei é demais. Viva feliz. O Nilson, como é que ele sai?
Ah, aleluia. E ele vai nessa fé, mas ele encontra o pequeno. Quem que ele encontra? Hã? Mas quando ele encontra o pequeno, o que acontece com ele? O que ele faz? Vamos, o que você fez? O que você fez com o pequeno? Não, aí isso. O que ele fez com o pequeno? Só que tem uma coisa. Olha o ciclo. O que eu falei? O ciclo. Agarra no pescoço dele aí. Só que nós temos alguém que se alinha com a nossa dor. Então, na verdade, quando ele está enforcando o pequeno, quem que ele está enforcando? Porque Jesus está alinhado com o pequeno. Glória a Deus, nada, irmão. Você não sabe o que está para chegar na vida dele agora. Está alinhado com Jesus, está alinhado com a dor dele. Então, quando ele está sofrendo, quem está sofrendo? E Jesus está diante de quem? E o que o pai, você acha que o pai vai fazer? Escuta aqui. Não. Ô, gente, isso aqui a gente está rindo, está brincando. E é bom brincar porque a gente é feliz. Mas você vai entender uma lição que vai fazer a diferença para sua vida toda agora aqui. Vida toda. Para a vida toda. O que o texto diz? Eu não vou te soltar até que você pague o que você está devendo. Olha o que o texto... Jesus, pega a palavra ali para mim. Porque se Jesus não me der a palavra, eu não consigo pregar, gente. Vocês entenderam? Aí quando Jesus me dá a palavra, aí sim, agora ninguém me segura. Jesus deu a palavra, ninguém me segura. Ó, 34, pega aí, 18:34. E indignado, seu senhor o entregou aos, até que pagasse tudo o que devia. Mas qual é a dívida dele? Qual é a dívida dele? Qual a dívida dele, gente? Quem acha que é 10 milhões de dívida dele? Essa dívida existe? 10 milhões já foi. Já foi pago. O que ele está devendo para o seu senhor? Perdoar o outro assim como ele foi. Segura aí, vocês vão aplaudir já. Volta o quadro. Esse pessoal aqui é demais. Ele sabe. Eles levam a sério o serviço aqui. Aqui está todo mundo de serviço. Indignado, seu senhor o entregou aos... Esse crente aqui foi perdoado, a dívida master da vida dele foi perdoada. Ele é crente, ele está no reino, vai para o céu. Jesus morreu por ele, mas porque ele não perdoa, ele está entregue a quem? Aí ele é crente, mas vive com enfermidade na família. Estamos só brincando aqui, tá bom? Mas aí tem enfermidade na família, os negócios não dão certo, cheio de dor de cabeça, a coisa vai apertando. Aí você olha e fala assim, mas ele não está no reino de Deus? Mas ele não é do reino de Deus? E por que ele tem uma vida atormentada?
Porque enquanto ele não vai lá e não transmite aquilo que ele recebeu, ele não vive o pleno benefício do que Deus tem para ele. Qual é o princípio do reino que nós estamos aprendendo essa manhã? O que não é só perdão. Claro que o perdão é o principal que nós estamos vendo aqui. Mas o que eu estou aprendendo aqui como um princípio do reino de Deus? O que eu recebo do Pai, eu recebi para compartilhar. Eu recebi para doar. E eu venho aqui e faço a mesma coisa. Só que quando eu fiz com Ele, eu estou fazendo com quem? E quando eu faço com Jesus, eu estou fazendo com quem? E quando eu faço com o Pai, eu devo fazer o que depois? Fiz com o Pai, o que eu tenho que fazer? Recebi do Pai, vou aonde? Volta lá. Aí eu faço com Ele. Se eu estou fazendo com Ele, eu estou fazendo com quem? Se eu estou fazendo com Jesus, eu estou fazendo com quem? E se eu faço com o Pai, eu vou fazer o quê? E sabe o que isso vai fazendo? Cada vez que eu completo o ciclo, Deus multiplica, Deus aumenta, Deus abençoa, Deus traz vitória. E aí não para não. Eu venho, eu recebo mais. Aí eu recebi do Pai, eu volto e eu semeio mais. Aí eu vou e não para. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Olha o que Deus está querendo. Meu Deus do céu, você tem que entender isso aqui hoje. Cada vez que eu completo esse ciclo, Deus multiplica, Deus aumenta. Escuta aqui. Se você é generoso, se você é bondoso, isso vai te pôr diante de Deus para receber mais. E quando você sai da presença de Deus, se você espalha, o que a Bíblia diz? Se eu retenho, eu perco, mas se eu espalho, eu ganho. Quem guarda, perde, mas quem doa, aumenta. Vamos voltar no comecinho que a gente leu. Está devendo. Mas está devendo é muito. Está devendo e a lei vai vir. A espada vai chegar. Mas tem um que se apresenta e diz assim: eu posso renegociar o seu crédito. Eu posso limpar a sua dívida. E o que Jesus faz quando a gente reconhece? Ele leva a gente até o Pai. Ele põe a gente em contato com a maior fonte de tudo. Jesus me colocou em contato com a fonte de tudo que é bom. A Bíblia diz lá na carta do apóstolo João, diz assim: querido, você tem que receber isso hoje. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, ou seja, tudo que existe de bom, vem do alto do Pai das luzes. Ei, eu estou em contato com aquele que tem tudo, pode tudo e faz tudo. Eu estou conectado com a fonte de todas as coisas. Levante a mão e diga: Jesus me conectou com a fonte de todas as coisas. E eu recebo. E tudo que Ele dá para a gente tem que fazer o quê? Compartilhar.
E se eu compartilhei com o pequeno, Jesus estava alinhado com a dor do pequeno, com o sofrimento do pequeno, com a necessidade do pequeno. O pequeno leva ele a Jesus. Jesus traz ele de volta para o Pai. E ele sai daqui conectado com todas as coisas, na fonte de tudo. E ele vai sair daqui para quê? Para compartilhar. O reino de Deus existe para a gente compartilhar. Em nome de Jesus. Fica de pé. Vamos aplaudir com vontade. Vamos, gente. Vamos. Cadê o louvor? Quem retém, perde. Você vai ficar amarrado até que você pague a dívida. Qual é a sua dívida no reino? O que você deve no reino? Ei, no reino de Deus só tem uma dívida. Irmão, eu amo esse livro. Porque a Bíblia diz assim, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Diga, no reino de Deus, todos nós somos devedores. Olha para quem está perto de você, diga, devedor do quê? Responde. A lei da semeadura é poderosa no reino de Deus. A semeadura é a maneira de Deus fazer justiça. Porque no mesmo dia chegam duas pessoas, chegam milhares, mas no mesmo dia chegam eles no reino de Deus. E no reino de Deus ninguém é justo, ninguém é puro, ninguém é certo o suficiente para poder quitar a conta. Seja você quem for ou tenha feito o que fez, tenha você vivido na mais profunda treva, ou talvez você está saindo agora e me assistindo, saído de um retiro, de uma caverna, de um convento. Ninguém tem como pagar essa conta. No reino de Deus, quando chegares e vocês dois devem, e vocês dois são perdoados, zeraram-se as contas. Mas eu pergunto, a justiça de Deus, como é que vai operar a partir de agora? Para o resto da vida eles vão ser iguais? Não. Deus vai precisar fazer justiça a partir de agora na vida deles. E como Deus vai fazer justiça? Dando a cada um a colheita daquilo que quem está me entendendo? Jesus quer nos colocar numa posição de tanta autoridade que o que ligarmos na terra está ligado no céu. Mas se a gente desligar na terra, está desligado no céu. E aí nós estamos livres para quê? Para falar qualquer coisa. E o pai dizer assim, meu filho, se você falou, deixa acontecer. E porque muitas vezes nós não temos autoridade, porque nós não espalhamos o que Deus nos deu.
Provérbios diz assim: aquele que retém é para a sua própria perda, mas aquele que espalha é para o seu ganho. Acrescenta-lhe ainda mais. Vamos tomar a ceia? Tem coisa que não vai depender de oração, não, irmão. Tem coisa que é atitude. Adora a Deus com a gente. Enquanto os obreiros vêm aqui, por favor, servir a mesa do Senhor. Rapidamente, vamos lá? Tá linda, né? Adora a Deus aí, dá liberdade aí. Olha o que o Espírito Santo está fazendo nessa igreja hoje. Oh, aleluia. Oh, dá glória a Deus aí nessa igreja. Já era para ter gente orando em língua estranha, louvando o Senhor, liberando palavra de vitória. E agora que o céu está aberto para nós essa manhã. É o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti.